E a história que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente já começar no caminho correto, né? É uma história que aconteceu em 1896. O economista italiano Vilfredo Pareto, mais conhecido por nós todos como simplesmente Pareto. Pareto ele estava lá no seu jardim cuidando de plantas quando ele fez uma observação aparentemente muito comum, mas que mudaria a forma como nós entendemos o mundo. Ele notou que apenas algumas vagens no seu jardim produziam a maior parte das ervilhas. Essa simples constatação despertou a sua curiosidade e ele pensou: será que esse padrão se repete em outras áreas? E Pareto decidiu investigar. E foi que ele fez umas novas descobertas, ainda mais surpreendente. Quando Pareto analisou a distribuição de terras na Itália, ele percebeu que 80%, olha só, 80% das terras eram possuídas por apenas 20% da população. Esse grupo de proprietários, por sua vez, era responsável pela maior parte da riqueza do país. E então, com isso, ele estendeu seus estudos para outros países da Europa e constatou que o mesmo padrão se repetia. A maior parte da riqueza estava concentrada em um pequeno grupo de pessoas. Não era algo isolado, era uma regra natural que ele começou a perceber. E como regra natural, era um padrão que parecia governar muitos aspectos da sociedade e até na economia. E ele não parou por aí, começou a observar esse fenômeno em várias outras áreas e foi constatando que 80% dos resultados vêm de 20% das causas. Que coisa fascinante! 80% da riqueza de uma nação vem de 20% dos seus cidadãos, das pessoas. 80% do resultado de um negócio vem de 20% dos seus clientes. 80% dos problemas de uma organização tem 20% de causa. Assim também como 80% do esforços de atividades em uma instituição, elas geram apenas 20% dos resultados. Ou, aí essa parte nos interessa, 20% de esforços podem causar um impacto de 80% dos resultados. E aí Pareto tem essa regra que muitos conhecem, alguns trazem para a vida real. Eu sou uma pessoa apaixonada por números, porque os números não mentem, né? Eu sempre digo isso. Sou Alda Patrícia, deixa eu me apresentar. Sou Alda Patrícia, servidora, estou em exercício na coordenação de planejamento orçamentário, na diretoria de planejamento orçamentário, que faz parte da Pró-Reitoria de Planejamento. E tenho dupla formação, matemática e direito. Sempre ouvi falar durante a minha vida toda que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E eu tinha aquela dicotomia assim, humanas e exatas. E eu era do lado de qual? De exatas. Mas eu sou apaixonada por pessoas também. Eu gosto de números e gosto de pessoas, porque são elas que executam esses números, que observam esses números, que analisam esses números e que melhoram esses números. Então, no final de tudo, eu descobri que o mundo todo, que o Papai do Céu nos deixou, o nosso planeta, ele é regido por normas, por leis. Leis da natureza, das ciências exatas, da física, da matemática, que eles já descobriram essas leis e deixaram para a gente só aplicarmos. Então, Pareto descobriu essa lei, esse princípio, e deixou aqui só para a gente aplicar. E as leis humanas das relações sociais que vêm do direito. Então, não tem como fugir de um do outro, eles estão interligados. Eu preciso conhecer as leis da natureza, como eu funciono, conhecer tudo, como você funciona, como
como um sistema ali funciona e as leis que os homens colocaram ali para nós nos organizarmos. Então, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Matemática e direito. E o que isso tem a ver conosco, né? Com o nosso trabalho, com a nossa semana orçamentária, que eu estou tanto falando de história aqui. É para você pensar nessa proporção no setor de orçamento e planejamento que você está atuando. Então, a universidade, ela é parte de um ministério também, né, da educação. E dentro da universidade nós temos setores administrativos. Então, é como se vai afunilando. E todo setor, por menor que ele seja, aí ele vai chegar em um servidor, em um cidadão. E essa pessoa contribui para todo esse sistema funcionar de uma forma eficiente. Então, o seu trabalho é de extrema importância. E o seu planejamento também. E a forma como você pensa que quer o resultado também. Muita gente pensa assim, muita gente mesmo, e para mim é uma crença, eu não acredito nisso, que quanto mais eu me esforço, mais resultados eu vou ter. Vocês acham que o resultado, ele é diretamente proporcional ao esforço? Me respondam aí, por favor. Eu não estou vendo o chat aqui. Mas então, os resultados, eles não são diretamente proporcionais ao esforço. É por isso que nós vemos, imagine uma pessoa, você vê se você conhece alguém, no seu vizinho, ou um parente, a sua vida, tenta analisar assim, quanto mais eu me esforço, mais resultado eu tenho, ou eu não estou conseguindo os resultados que eu quero porque eu também não me esforcei. Isso não é verdade. Eu conheço muita gente esforçada e que tem resultados maravilhosos. Mas, infelizmente, eu também conheço muita gente que é muito esforçada, mas não atinge os resultados desejados. E muitas vezes não atinge nem 20% dos resultados desejados, mas está ali 100% se esforçando, tá? Então, você vai trazer isso para pensar na sua atuação no seu setor. Qual setor? Todos nós aqui estamos, né, em exercício em algum setor. E nesse setor, a gente busca por resultados. Então, será que nós estamos dedicando o nosso tempo e os nossos recursos em áreas que realmente importam? Ou será que a gente está desperdiçando 80% da nossa energia em coisas que geram pouco impacto? Por exemplo, revisando o orçamento, talvez 20% das rubricas sejam responsáveis por 80% dos gastos mais críticos. Ou planejar 20% de ações podem garantir 80% dos resultados que nós precisamos para atingir os nossos objetivos institucionais. E quando a gente fala que o objetivo dessa oficina hoje é facilitar o trabalho diário, isso é muito verdade, isso é muito maravilhoso. Então, nós vamos lhe dar um mapa da mina até o final do dia de hoje, vai ser muito legal, muito maravilhoso, incrível. Então, pegue sua água, deixa aí do seu ladinho, caneta e papel, perguntem, compartilhem, interajam conosco, porque nós estamos aqui para servir vocês, para compartilhar conhecimento e também para aprendermos juntos. Porque o objetivo é facilitar. E para facilitar, nós precisamos encontrar os nossos 20% que geram 80% de resultados. Então, essa reflexão que eu trago no início dessa apresentação, eu acredito que é uma reflexão bem estratégica. Então, imagine assim, poxa, Pareto descobriu, não sei se vocês ouvem Clóvis de Barros, eu sou apaixonada por Clóvis de Barros também, e ele tem uma expressão que ele diz assim, o cara já descobriu, a pessoa só tem que aplicar, o aluno, né, que ele fala, o aluno só tem que ir lá e aplicar, o cara não quer fazer isso, não sei o que. Eu não vou saber replicar, o pessoal usa até como memes, enfim, compartilha, e Clóvis de Barros fala isso numa coisa maravilhosa, que ele fala sobre o Teorema de Pitágoras, né? O cara não quer aprender, ele só tem que ir lá e executar
porque Pitágoras já descobriu a lei, já descobriu o teorema, que seria, digamos, o mais difícil. Então, nós só precisamos aplicar. Então, assim como Pareto descobriu, aí essa coisa é maravilhosa, que poucos fatores podem influenciar a maior parte dos resultados, o mesmo se aplica ao planejamento orçamentário. E qual é a nossa tarefa? Questão de prova pessoal, anotem. A nossa tarefa como servidor público, como administrador público, como gestor, como quem participa de todo esse contexto, a nossa tarefa é, qual seria a nossa tarefa? Então, identificar os nossos 20% estratégicos. Isso merece a nossa atenção. Já trouxe uma lupa aqui para vocês lembrarem. Você vai ter que achar esse... Então, assim, parece que é mais esforço? Não. Se esforce em achar os 20% mais estratégicos que merecem essa atenção, tá? Que merecem que os recursos ou as decisões que realmente vão fazer diferença no desempenho da universidade, que o esforço seja focado nisso. E hoje nós vamos explorar como aplicar esse princípio no dia a dia, né? Deixando de lado excessos, isso funciona, isso não funciona, não sei o quê. E focando no que realmente importa para gerar os melhores resultados, com menos esforços, tá? Então, é isso que a gente quer de vocês hoje, que vocês abram o coração e já comecem a ouvir conceitos e já comecem a conectar pontos. Mas tem um grande fator. Como que eu descubro, né, esses 20%? E aí é o nosso outro papel. Assim como tem todo o planejamento do orçamento da União, ele é um planejamento, tá? Quanto e onde gastar dinheiro público. Esse planejamento vem lá de cima, como a gente vai falar, hierarquicamente aqui, né? Quanto e onde gastar o dinheiro público federal no período de 1 ano, com base no valor total arrecadado de impostos. Então, o Poder Executivo, ele simplesmente é autor da proposta e o Poder Legislativo vai precisar transformar essa proposta em lei. Porque, como eu falei para vocês, nós somos regidos por leis, tá certo? Então, nós temos 26 estados e um Distrito Federal no Brasil e temos os municípios. Todos eles fazem esse planejamento mais macro. Então, existem vários tipos de instrumentos. E o que eu quero dizer é que, assim como a União faz todo esse planejamento, ela pede para a UFOPA encaminhar esse planejamento para eles fazerem a proposta. E o que a UFOPA faz? Pede para as unidades caminhar esse planejamento para a gente encaminhar. E o que as unidades devem fazer? Pedir para setores estratégicos e importantes verificarem, pararem, analisarem um planejamento para enviar para a gente, para nós enviarmos para eles enviarem a proposta. Então, vocês estão vendo como é muito importante, como é fundamental, é maravilhoso, né? Então, se a gente fizer ali a nossa parte com eficiência, nós vamos estar focando nos nossos 20%. E como eu acho esses 20%? Por meio do resultado. Então, você primeiro planeja, olha o resultado. Faz uma gestão de resultado. Foi o resultado que nós queríamos chegar? Quem faz? Onde faz? Todas as partes envolvidas têm que fazer. Olhar os resultados. Era o resultado que queríamos? Não. Observa o processo. Teve falha? Não. Então, tira. Coisas ineficientes vão tirando e focando naquilo que está trazendo resultado. Isso é simplificar o processo. Tudo bem? E a gente vai voltar aqui para o nosso slide. Vocês entenderam? Então, vamos colocar a eficiência, um princípio lá do direito, com uma regra matemática maravilhosa. Quem não gosta de matemática, gente, na verdade ama. Porque a matemática ela só veio simplificar a nossa vida, né? Ela é muito, muito maravilhosa.
E vamos seguir aqui nossa... Deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa tela. É que nem gosta de tecnologia. A tecnologia vem para facilitar, mas a gente também precisa, por exemplo, de habilidades tecnológicas. Fundamental. Então, vamos lá. A gente chegou aqui de facilitar o trabalho diário, né, da vida de cada um de nós. E como é isso? Reduzindo esforços desnecessários. Então, eu vou falar aqui, o nosso conceito é de planejamento e orçamento público. Por que que nós vamos começar pelos conceitos? Essa metodologia 100, eu vou explicar para vocês, mas é algo totalmente pessoal meu. Metodologia 100, eu falo para o meu filho todas as vezes. Quem tem filho adolescente, criança, tudo, eles são umas bênçãos nas nossas vidas, né? E toda vez que eu ensino meu filho, ele quer fugir da parte conceitual. Ele quer ir para a parte prática, sabe? Igual muitos de nós. E então, o que eu falo assim para ele? Volte aqui, né? Você primeiro, aí eu digo, vamos seguir a metodologia 100. A partir de tanto ensinar para ele, porque ele já queria, mãe, não conversa, ele não quer ouvir conselho. Ele tem vezes que ele diz assim, me dê logo o castigo, mas não precisa essa conversa toda. E eu converso. Por quê? Porque eu vou inserindo os conceitos. Porque eu digo assim, para nós, tudo na vida é movimento. Então, nós estamos em movimento. Mas para eu me movimentar para algum lugar, eu preciso escolher um caminho. Eu preciso escolher uma estratégia. Porque não existe a certa ou a errada. Existe aquela que eu conheço, que eu sei melhor e que vai facilitar a minha vida. Então, primeiro, eu preciso conhecer. Benjamin Franklin já dizia, conhecimentos rende os melhores juros. Investir em conhecimento rende os melhores juros. Então, assim, primeiro você conhece todos os conceitos, conhece o sistema, conhece como funciona, tem o autoconhecimento, se conhece, e depois você escolhe uma estratégia e se movimenta nessa direção. Então, só para vocês lembrarem, a metodologia é assim, primeiro eu tenho que conhecer ali, depois eu escolho uma estratégia, porque um caminho, ele vai ter várias estratégias. Você precisa se movimentar em uma. Então, você precisa conhecer as opções, conhecer os caminhos e escolher. E depois, você se movimenta com eficiência. E nós vamos errar no movimento? Sim, mas vai ser menos, vai reduzir esforços desnecessários. Então, a parte conceitual, ela é muito maravilhosa. E é por isso que a gente vai entrar o que é planejamento e orçamento público. O planejamento público é o processo de organização de ações para atingir objetivos coletivos. Olha só essa palavra, objetivos. Planejamento é o processo de ações para atingir objetivos coletivos, considerando as necessidades da população e os recursos disponíveis. Ele busca transformar ideias em projetos concretos. E o orçamento público é um instrumento utilizado para prever receitas e autorizar despesas do governo. O orçamento é essencial para executar o planejamento. Por quê? Porque é ele que vai garantir que os recursos sejam alocados conforme as prioridades definidas. Essas duas palavras chamaram muito a minha atenção, eficiência e prioridade. Mas para eu ter eficiência, eu vou ali e busco a prioridade. Por que nós precisamos de planejamento, então? Porque a gente primeiro precisa saber o que quer. Todos sabemos, alguns sabem, alguns ainda não sabem. Mas o primeiro passo é ter os objetivos definidos. E depois eu vou organizar as ações para alcançar esse objetivo. Todavia, eu não tenho recurso para tudo ao mesmo tempo. Então, precisa haver prioridades na escolha. Prioridade de alocação desses recursos. Porque aí eu tenho o instrumento, é o orçamento. Então, quando você está ali sonhando, eu quero isso, é muito maravilhoso. Aí você sonha tudo, sonha com a universidade melhor, desenvolvimento, tudo, alunos, diminuindo a evasão, fortalecendo a sociedade, a educação, tudo. O sonho é maravilhoso. Aí depois você coloca esses sonhos e esses projetos em prioridades.
E depois, veja o orçamento, olhe para o orçamento que você tem e comece a executar. Simples assim. Então, o planejamento, ele é vazio se eu não tiver como executar. E nós, na universidade, temos como executar, porque a gente tem recurso, mas a gente não tem recurso para tudo e para todos suficiente. E o recurso em todas as áreas, ele sempre vai ser menor que as necessidades. Isso é outra equação que a gente vai encontrar. Nosso orçamento pessoal, mundial, então, a gente vai ter recurso menor que as necessidades. As necessidades sempre vão ser maiores. Nós somos seres consumidores. E é por isso que nós precisamos também produzir. Porque a gente já consome, todo mundo já consome. Então, a gente precisa também produzir. E é isso que nós temos. Então, o planejamento, ele entra aqui. Primeiro, você tem que sonhar, você tem que estar alinhado, você tem que estar alinhado a algum objetivo. Porque se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, porque qualquer caminho não leva a lugar algum, ou a algum lugar desejado, e muitas vezes leva a lugares indesejados. Então, planejamento, gente, ele é fundamental. Mas a gente não pode confundir planejamento com um caminho engessado, nada disso. O objetivo está lá e você planeja. O planejamento, ele é tão importante que ele também te auxilia na hora que vem as adversidades, os obstáculos, porque você está tão firme no seu planejamento que o planejamento pode flexibilizar. Você vai adaptar com a circunstância que aconteceu, mas focado sempre naquele objetivo. E focado sempre o quê? No orçamento que você tinha. Então, todas as unidades aqui, o planejamento de vocês é muito fundamental. Você tem que conhecer cada vez mais, cada ano que passa. O orçamento é anual, mas o planejamento é para daqui a 50 anos, é para daqui a 100 anos, é para ficar. Os impactos que são gerados hoje, eles vão ficando. É uma construção de longo prazo. Só o orçamento que vem anualmente, mas a gente vai construindo, porque os sonhos não se fazem só num dia. Então, por meio de prioridades, você vai construindo esses sonhos. Hoje eu vejo a universidade, eu fico emocionada com o FOL. Pessoal, eu fui aluna da UFPA e o tempo que eu fui aluna, os recursos eram muito menores, muito mais escassos. Hoje eu vejo uma universidade bonita, aberta, mas ainda é muito triste a evasão. É um processo seletivo para entrar, é toda uma alegria, é um sonho, sim. E uma universidade preparada, melhor preparada a cada ano que passa, graças a Deus. Na verdade, ela é até nova, né? A UFOPA. 15 aninhos ali. Adolescente. Então, já tá sempre a nível melhorando. Então, é uma universidade bonita. E ela não existia há 15 anos, mas daqui a 50 ela vai continuar existindo, se Deus quiser. Então, o que você está contribuindo nisso, nesse processo? O orçamento que está chegando ano a ano, ele vai sendo utilizado com prioridades e os sonhos vão sendo construídos. E aí, foca muito no planejamento. O orçamento é um instrumento e a gente tem ele. E ele é essencial para executar o planejamento, pois garante que os recursos sejam alocados conforme as prioridades.